Ah, João colocou aqui, Débora, eu sou estudante de escola pública e não sou nerd, não sou um nerd. Ok, João, não é um problema, não são os nerds que passam em medicina, tá bom? Qual você acha que teria mais chance de ser aprovado por cota ou AMP? Uma coisa importantíssima, tá? Primeira coisa, não é o mais inteligente que é aprovado em medicina. É importante ser inteligente? É bom ser inteligente, é importante ser inteligente, mas não é o mais inteligente que vai ser aprovado. Às vezes acontece de uma pessoa super inteligente ser aprovada e uma pessoa super inteligente não ser aprovada. Às vezes você olha uma pessoa, não, essa pessoa não é tão inteligente, consegue aprovação, e aí você vê outra que você acredita que seja super inteligente e não conseguiu. O que aconteceu? Porque não é o mais inteligente que vai conquistar a vaga em medicina em menos de um ano. O aluno que vai ser aprovado em medicina, principalmente os alunos que passam em menos de um ano, são os alunos que estão preparados para aquele vestibular. Então, independente se você é muito inteligente ou pouco inteligente, eu não sou nerd ou eu sou nerd, isso não vai interferir. Às vezes, quando a pessoa é muito inteligente, ela tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque o fato de ela ser muito inteligente, ela ser muito estudiosa, faz com que ela se perca muito nos conteúdos, na quantidade de coisas para ser vista, o que realmente tem que ser visto, o que realmente é importante. Então, guarda essa aí, ó. Não é o mais inteligente, tá? É o mais preparado. E quando eu digo mais preparado, aí sim, agora eu vou te dar uma dica importante. Qual que eu tenho maior chance de conseguir passar por cota? Independente se é por cota ou se não é, e se você é aluno de escola pública, você tem esse direito, você precisa se preparar para esse vestibular, tá? Porque, olha só, o fato de ser, né, de ter as cotas, não te dá uma certa vantagem, o número de acessos é um pouco menor, mas ela não é tão menor do que ampla concorrência. E partindo do princípio que é um aluno de escola pública, então realmente você vai precisar se esforçar bastante para conseguir. Se você vai concorrer uma vaga de cota, se você vai concorrer uma vaga de ampla, se você vai concorrer uma vaga de bolsa, né? Igual a Santa Casa tem bolsa, a Einstein que tem bolsa. O que você precisa? Você precisa se preparar para essa prova. Então, se preparar não é pegar tudo que tem pela frente e estudar. Se preparar nada mais é que você focar exatamente naquilo que vai cair na sua prova. Então, a sacada, na verdade, é você não estudar tudo. É você estudar somente aquilo que vai ser cobrado de você, do jeito que vai ser cobrado de você. Então, você precisa conhecer. Então, não atire para tudo quanto é lado. A primeira dica é: escolha a faculdade que você quer passar. O meu sonho, ou para mim é mais viável financeiramente falando, ou porque eu sonho em fazer o Nesp, ou eu já moro do lado da faculdade. Então tem que ser o Nesp. Eu moro do lado da FAMERP. Poxa, então vamos estudar e se preparar para passar na FAMERP. Não, eu consigo. Nossa, eu moro bem próximo da Santa Casa. Se eu conseguisse bolsa, para mim seria o ideal. Então vamos estudar para Santa Casa. Então, assim, você não tem que se encaixar. É claro que em alguns casos é possível você se encaixar no perfil para você ter mais chance. Débora, eu moraria em qualquer lugar. Opa, então analisa o seu perfil, veja o que você tem mais habilidade e se encaixa dentro dela. Só que aí a gente começa a se preparar para aquele tipo de prova. Então, assim, eu não me preparo aleatoriamente, vou e presto todas, não. Primeiro eu vou ter que analisar o seguinte: quais são as faculdades mais viáveis para mim? X, Y e Z. Beleza. Dentro dessas faculdades são mais viáveis para mim, qual que eu tenho maior chance pelo meu perfil e o perfil da faculdade? Porque o vestibular, ele está tentando selecionar um determinado candidato. Então, qual é o candidato que eu quero que está selecionando? Esse tipo de candidato. Eu tenho essas características? Tenho. Então, é aqui que eu vou focar. E aí você começa a trabalhar em cima disso. Tudo bem? Então, quais são as regras? Não é o mais inteligente. Eu não estudo tudo e saio testando tudo, prestando tudo, fazendo inscrição em todas. Não é o melhor caminho. Isso funciona? A longo prazo, depois de 5, 6 anos se preparando, pode ser que sim. Mas se você tem pressa em passar em medicina, com certeza não é a melhor opção para você. Tudo bem? Fala para mim aqui, João, se eu respondi a sua pergunta. Então, eu já não respondi, eu expliquei, né? Porque você me perguntou qual delas você tem mais chance. Para eu te responder, eu teria que te conhecer, saber o seu perfil. E aí eu te diria, olha, o seu perfil
ele se encaixa com o perfil de X faculdade. E aí você trabalharia em cima disso, tá ok? Então, não tem uma faculdade mais fácil ou mais difícil. Existem perfis de seleção, a Unesp quer selecionar determinado perfil de candidato, FAMERP outro, Santa Casa outro, Einstein outro. Então, cada faculdade tem a sua prioridade. De acordo com essa prioridade, aí sim você se prepara e consegue a sua aprovação em menos de um ano. Fechou? Beleza? Débora, consegue fazer aqueles tópicos de conteúdo de química para a FAMEMA, igual você prestou para a FMJ? Vou fazer, mas vou explicar aqui para vocês, tá? A FAMEMA, gente, nós temos 4 questões dissertativas. Não só a FAMEMA, né? Unisa, São Caetano, tem várias provas da VUNESP, né? Para quem não sabe, a VUNESP prepara 40 vestibulares, mas tem várias provas da VUNESP que só tem 4 questões dissertativas. Significa o seguinte: quando eu tenho uma prova igual a FAMERP, igual a Unesp, eu tenho 10 questões, 10 questões de química, Jundiaí, eu tenho 10 questões, eu posso mesclar muito, eu tenho várias perguntas possíveis. Então, vamos pegar aqui o exemplo da Jundiaí, só para vocês entenderem a comparação, a Jundiaí e FAMEMA, tá? A Jundiaí tem 10 questões dissertativas de química, cada questão com duas opções, A e B, 2 alternativas. Então, eu tenho 20 questões de química. Gente, com 20 questões de química, você consegue prever a matéria, porque não tem como fazer tanto rodízio. Então, vai ter química orgânica, quais são as questões de química orgânica? Geralmente tem mais de uma. Vai ter química geral, vai ter a parte de pilha, vai ter estequiometria, porque você tem 20, né? Então, ele pega ali praticamente todos os campos de química. Então, química é dividida em tópicos fundamentais da banca e a Jundiaí praticamente pega todos eles. Tem algumas particularidades de como aquilo vai ser cobrado, mas pega todos eles. Por quê? Tem um número grande de questões. Claro que tem algumas questões que pegam mais intensa, né? Mais direcionada, até mesmo por conta do critério da faculdade, mas pega ali todos os tópicos fundamentais da banca. Quando a gente fala de FAMEMA, nós estamos falando de 4 questões, e dessas 4 questões A e B, então nós temos ali 8 perguntas. Às vezes, cada letra tem 2 perguntas, mas é um volume pequeno de questões. Então, ele tem que direcionar a questão para uma determinada matéria. Então, pode ter alguns rodízios. Duas das questões, elas têm que fazer parte ali da banca, do critério de banca. Então, o que você pode esperar com certeza na prova da FAMEMA? Questões de orgânica. Então, geralmente a questão 3 ou 4, provavelmente a 4, é uma questão de orgânica. Só que o que de orgânica? Aí a gente pode mesclar. Pode ser reações orgânicas, grupo funcional, gente, pouquíssimo provável, já passou o tempo ali de grupo funcional, né? Mas as reações orgânicas fundamentais, as reações orgânicas de grupo funcional, a parte de reatividade, a parte de tempo de meia-vida, toda essa parte de orgânica, de isomeria, isso é uma possibilidade. Então, conte com uma questão de química orgânica na sua prova da FAMEMA, ok? Você provavelmente vai encontrar com ela, tudo bem? Com relação a outra, química geral, toda essa parte de raio atômico, eletronegatividade, tabela periódica, essas questões de química geral, de química básica, elas fazem parte da nossa banca. Então, com certeza, você vai encontrar isso na sua prova. Então, são 2 questões garantidas, beleza? É suficiente para passar na FAMEMA? Infelizmente, não. Na FAMEMA, você precisa gabaritar, tá? Você precisa chegar a 37, 38 nas objetivas. 37 você corre risco de não passar, então tem que buscar de 38 para cima e tem que praticamente gabaritar a prova dissertativa, tanto de química quanto de biologia. Tudo bem?